É exatamente essa realidade que Paulo alertou em 2 Timóteo 4:3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, conforme os seus próprios desejos. Esse versículo descreve uma verdade preocupante. Muitos, nos últimos dias, rejeitarão a verdade bíblica em favor de mensagens que atendam às suas próprias preferências. Estamos vendo isso acontecer em tempo real. Em vez de buscar a palavra de Deus, muitos recorrem a pregadores que oferecem mensagens divertidas, motivacionais e de autoafirmação, evitando temas difíceis como o pecado, arrependimento e julgamento. Muitos chamados influenciadores cristãos evitam ensinar sobre o custo do discipulado, a necessidade de santidade e a realidade da guerra espiritual, porque esses ensinamentos não são amplamente aceitos ou celebrados na cultura atual. O resultado? Uma geração que afirma seguir Cristo, mas não o conhece intimamente, nem se submete à sua autoridade. A ascensão de pastores celebridades e de um cristianismo ao estilo de Hollywood desviou o foco da doutrina sólida para o carisma pessoal. Mas a verdade é que ninguém sabe realmente quem é um verdadeiro crente. Sim, Jesus em Mateus 7:16 nos disse que pelos frutos os conheceremos. Mas, como seres humanos, podemos ser enganados pelas aparências, por imagens cuidadosamente elaboradas que não refletem a verdadeira condição do coração. Muitas pessoas professam fé em Cristo, mas elas realmente o seguem? Fiz uma pesquisa simples no Google sobre cristãos famosos e aqui estão alguns nomes que apareceram: Denzel Washington, Chris Pratt, Mark Wahlberg, Matthew McConaughey, Mel Gibson, Kanye West, Justin Bieber, Tim Tebow, Steph Curry, Nick Foles, Simone Biles e Usain Bolt. Todos esses são figuras bem conhecidas que em algum momento declararam ser cristãos. Mas, como veremos, o status de celebridade não determina a salvação. Somente Cristo determina isso. Um dia está chegando em que tudo o que está oculto será revelado. Jesus falou sobre isso em Mateus 25:31-32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará em seu trono glorioso. Diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará as pessoas umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Naquele dia, todas as nações estarão diante de Cristo, judeus, gentios, pessoas de todos os cantos da terra, desde os lugares mais sombrios onde o Evangelho é proibido de ser pregado até nações como a nossa, que tiveram acesso ao Evangelho por séculos. Ninguém estará isento desse ajuntamento divino. Tanto grandes quanto pequenos serão chamados a prestar contas, desde aqueles que governaram reinos até os que viveram na obscuridade. O pensamento de estar diante do Santo Juiz deveria nos levar a examinar nossos corações. Frequentemente, fico sobrecarregado pelo peso do que isso significa. Imagine-se em meio a uma multidão que inclui as figuras mais poderosas da história, reis, rainhas, grandes cientistas e guerreiros. Imagine figuras como Alexandre, o Grande, Carlos Martel e Alfredo, o Grande, esperando naquela fila do julgamento. Todos eles estarão presentes, assim como cada alma que já pisou nesta terra. Será um momento além da compreensão humana. Nenhum pensamento ou ação ficará oculto. Todos os segredos do coração serão expostos diante daquele que tudo vê. Nunca teremos visto uma multidão como essa. Estima-se que hoje existam mais pessoas vivas do que já viveram no passado. Não sei se isso é verdade ou não, mas pense em milhões, depois pense em bilhões.
Imagine pessoas de todas as origens e idades, de todos os séculos, de todos os tipos e falando todas as línguas. Esta é a cena que as Escrituras colocam diante de nós, e nossa linguagem falha diante da imensidão do que é revelado, e sobre cada homem e mulher, um veredito. E para cada homem e mulher, um destino. A Bíblia nos diz que Jesus separará as ovelhas dos bodes. Esta não é uma divisão de nações, mas uma divisão de indivíduos. Ele não colocará os americanos em uma seção e os canadenses em outra. Se fosse assim, nações inteiras seriam condenadas ou salvas, o que contradiz a natureza pessoal da salvação. Em vez disso, ele separará cada pessoa com base na realidade da sua fé. Existem apenas dois grupos, ovelhas e bodes. Não há uma terceira categoria. Algumas pessoas podem parecer cristãs, agir como cristãs e até falar como cristãs, mas não nasceram de novo de verdade. Eles podem nos enganar, mas não conseguem enganar o Senhor. Até mesmo aqueles que estão sob os holofotes de Hollywood e professam um cristianismo serão separados naquele dia. Os mesmos nomes famosos que mencionei antes estarão diante do Senhor e serão julgados, não pela sua fama, mas pela condição de seus corações. Algumas pessoas estão adormecidas, mas ainda estão vivas. Alguns desmaiaram, mas ainda estão vivos. Outros estão tão doentes que mal se pode detectar um pulso, mas ainda estão vivos. Mas, no fim das contas, você está ou vivo ou morto. Não existe meio termo. As Escrituras deixam essa divisão bem clara. Ninguém está meio vivo e meio morto. Não existe uma terceira categoria entre ovelhas e bodes, entre vivos e mortos. A Bíblia retrata essa separação de forma absoluta. Há luz e trevas, mas não existe um crepúsculo entre elas. Há aqueles que são perdoados e aqueles que não são perdoados. Não existem almas meio perdoadas e meio condenadas. Existe céu e inferno, a mão direita e a mão esquerda, mas não há terreno neutro. Essa é a realidade das Escrituras. O mundo pode tentar borrar as linhas, mas Deus não faz isso. No dia final, toda alma estará diante dele e a verdade será revelada, se realmente eram dele ou apenas pareciam ser. A Bíblia apresenta essa separação nos termos mais claros possíveis: luz e trevas, vida e morte, perdoados e não perdoados, céu e inferno. Não existe meio termo. Não existem pessoas meio perdoadas. Não existem almas parcialmente redimidas. Você está salvo ou perdido. Jesus, o bom pastor, separará suas ovelhas dos bodes. No Oriente Médio, ovelhas e bodes podem ser surpreendentemente parecidos. Um olhar destreinado pode ter dificuldade para distingui-los, mas um pastor consegue diferenciá-los sem esforço. Da mesma forma, Jesus enxerga além das aparências e sabe exatamente quem pertence a ele. Podemos nos enganar com demonstrações externas de fé, mas ele nunca é enganado. Uma pessoa pode saber todas as palavras certas, frequentar a igreja fielmente até realizar atos de caridade, mas se o coração dela não foi verdadeiramente transformado por Cristo, ela continua sendo um bode entre as ovelhas. Isso significa que, por mais que alguém disfarce sua incredulidade, não conseguirá enganar o Senhor. Nenhum bode será contado entre as ovelhas e nenhuma ovelha será deixada com os bodes. O julgamento será perfeito e infalível. Naquele dia, todas as máscaras cairão e toda a motivação oculta será revelada. O próprio Jesus declarou em Mateus 7, 21 e 23 que muitos dirão a ele: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
Mas ele responderá: nunca vos conheci. Afastem-se de mim. Esta é uma das passagens mais sóbrias das Escrituras porque revela que muitos que pensam estar salvos ficarão chocados ao descobrir que nunca pertenceram verdadeiramente a Cristo. Eles podem ter tido uma aparência exterior de piedade, mas seus corações permaneceram não regenerados. Se o julgamento fosse deixado para nós, seria desastroso. Somos propensos ao favoritismo, ao preconceito e ao conhecimento incompleto. Julgamos com base na reputação, na aparência e no carisma. O mundo eleva aqueles que falam bem, aqueles que têm influência e aqueles que conseguem cativar o público. Mas Deus vê o que o homem não pode ver. Como diz 1 Samuel 16:7, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Cristo, que é onisciente e perfeitamente justo, executará seu julgamento sem falhas. Ele vê cada pensamento secreto, cada pecado escondido e cada desejo verdadeiro do coração. Nada ficará escondido dele. Isso deveria nos levar a ser cautelosos e criteriosos. Quantas vezes já celebramos uma figura pública que afirma ser cristão, apenas para depois descobrir que seu estilo de vida contradiz os princípios bíblicos? Com que frequência colocamos nossa confiança em líderes humanos em vez de Cristo? Quantas vezes presumimos que alguém é salvo simplesmente porque tem uma grande plataforma, um ministério popular ou muitos seguidores? O fato é que a salvação não é uma performance. Não se trata de quantas músicas cristãs alguém canta, de quantas vezes fala sobre Deus em público, ou de quão amplamente é aceito nos círculos religiosos. Trata-se de um coração transformado e de uma vida rendida a Jesus Cristo. É por isso que as Escrituras alertam contra falsos convertidos e crentes mornos. Porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Não existe terreno neutro. Ou estamos totalmente dedicados a Cristo, ou não somos realmente dele. A diferença entre uma ovelha e um bode nem sempre é visível para o homem, mas é sempre visível para Deus. O mesmo princípio se aplica ao trigo e ao joio. Ambos podem crescer juntos, mas só um produz fruto verdadeiro. Quando chegar essa separação final, nenhum argumento, nenhuma desculpa e nenhum status terreno terão importância. Riqueza, fama e influência não comprarão a salvação. Uma vida inteira de atividades religiosas não garantirá um lugar em seu reino. Somente aqueles que realmente se arrependeram, creram e seguiram a Cristo entrarão. É por isso que Paulo nos exorta em 2 Coríntios 13:5, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Ponham-se à prova. Portanto, não nos deixemos enganar pela aparência exterior da fé. Não vamos presumir que só porque alguém parece ser, pertence a Cristo. O verdadeiro teste da salvação não é popularidade ou desempenho. É obediência, transformação e perseverança na fé.